Esse vídeo é a terceira parte sobre a invasão japonesa das Ilhas Ryukyu. Se você já viu as duas partes anteriores ou não se importa de pegar uma história pelo meio, seja bem-vindo. Hoje falaremos sobre as batalhas em si e sobre a conquista do reino Ryukyu pelo domínio de Satsuma e pelo Império Japonês. O tempo era um grande inimigo de Satsuma, pois, uma vez que as notícias do ataque chegassem à dinastia Ming, não poderia se saber se dariam os ombros, enviariam exércitos para ajudar seu vassalo, ou montariam eles mesmos uma expedição punitiva contra o Japão. Então, em 4 de março de 1609, a armada de Satsuma saiu de Yamakawa. Em seu caminho, passaram pelas Ilhas Tokara, onde tomaram posse de 20 capitães e 250 marinheiros que serviriam como guias e auxiliares na navegação da frota pelo arquipélago. E foi em 7 de março de 1609 que eles chegaram às Ilhas Amami, onde encontraram virtualmente nenhuma resistência. Pelo contrário, os habitantes de Amami e Oshima foram extremamente amigáveis, suprindo o exército com alimentos e provisões. No dia seguinte, em 8 de março, as forças de Satsuma terminaram a conquista relâmpago de Amami e Oshima e da ilha Kikai. Após um pequeno descanso para restituição da organização e linhas de suprimento, as tropas se moveram para o sul. Em 16 de março, realizaram a invasão da ilha de Tokunoshima. Dessa vez, encontraram uma resistência fanática dos locais. A ilha, no entanto, caiu em 22 de março, dada a superioridade esmagadora de Satsuma e da abertura de um segundo fronte no flanco dos defensores. A conquista de Tokunoshima foi seguida pela ocupação de Okinoerabudima, em 24 de março. Agora, restava o prêmio principal, a capital das Ilhas Ryukyu, e o maior desafio para Satsuma, Okinawa. Sem tempo a perder, já em 26 de março, as forças de Satsuma desembarcaram próximas ao porto de Unten, o conquistando no mesmo dia e estabeleceram uma cabeça de praia no extremo norte de Okinawa. Lá, também encontraram uma resoluta resistência, que assim como nas situações anteriores, foi incapaz de lidar com a superioridade de comando, técnica, material e de moral do inimigo. Em 27 de março, os invasores capturaram Nakjin, próxima capital de Ryukyu, o castelo Shuri. Para enfrentar os cerca de 3.000 samurais de Satsuma, o reino Ryukyu mobilizou 4.000 soldados na defesa de Shuri. As batalhas foram ficando cada vez mais desesperadas para Ryukyu, que apesar da vantagem numérica e defensiva, tinha tropas armadas apenas com espadas, facas, lanças e arcos e flechas, que não eram páreo para os soldados de Satsuma, equipados com armas de fogo, com as quais tinham vasta experiência, além de serem veteranos endurecidos pelas guerras da era Sengoku e pelas invasões de Hideyoshi. Sob as ordens do Conselho dos Três, o Sanshikan, o reino deixou pequenas guarnições no perto do porto de Nara e nos jardins Shikinanen e em outros pontos, focando na defesa do castelo. Apesar disso, nada foi suficiente. A situação tomava áreas de desespero e para evitar um banho de sangue e a destruição completa do seu castelo, em 4 de abril de 1609, o rei Shonei se rendeu, e já no dia seguinte, os exércitos de Satsuma tomaram o controle do castelo Shuri. Após mais 10 dias de luta contra a resistência local, Satsuma controlava toda Okinawa. O rei, o Sanshikan e outros nobres e oficiais da corte se tornaram prisioneiros de guerra. Tendo controle sobre toda Okinawa, Satsuma decidiu que não valia a pena enviar tropas para outras ilhas do arquipélago. Ao invés disso, através do Sanshikan, ordenaram que todas as defesas locais baixassem as armas e se rendessem a Satsuma. Segundo o historiador Uehara Kenzen, os registros históricos mostram que durante a guerra, pilhagem, incêndios criminosos e matança indiscriminada de civis Ryukyu pelas tropas de Satsuma foram ocorrências frequentes. Alguns estudiosos japoneses, como Esato Takahashi, sugerem que o exército de Satsuma era altamente disciplinado e crimes de guerra contra civis estritamente proibidos. No entanto, essa disciplina não era seguida à risca pelos soldados no campo de batalha. A razão principal para isso, argumenta ele, é o fato das forças se sentirem uma aventura e buscarem pilhar riquezas e tomarem mulheres para si. Além disso, oficiais costumavam dar os ombros, ou como diz aqui no Ceará, se fazerem de doido quando viam algumas das ações mais bárbaras tomadas pelas tropas. Claro, pensando um pouco no lado dos oficiais, é um tanto quanto difícil controlar uma turba de soldados armados quando esses querem pilhar e destruir. Eles podem facilmente se voltar contra você. Com a guerra terminada e a rendição entregue a Satsuma, em 15 de maio de 1609, o rei Shonei e 100 dos seus oficiais foram levados para Satsuma. Tokugawa ficou extremamente contente com a vitória relâmpago. O reino havia se rendido em menos de um mês, e a conquista completa do arquipélago demorou apenas um pouco mais que isso. Em julho
de 1609, o shogunato otorgou ao daimyo de Satsuma, Shimazu Ieihisa, o direito de governar sobre as ilhas Ryukyu com uma condição: os reis shoneis oficiais não deviam ser tratados como prisioneiros de guerra e deveriam manter suas posições na corte. Tanto que, em um teatrinho digno de algumas bizarrices da política brasileira, em 1610, Shonei foi recebido em Edo com a dignidade de um governante estrangeiro visitando o Japão, passando por Kyoto em 20 de julho e chegando em Edo em 25 de agosto. O herdeiro de Ieyasu, Tokugawa Hidetada, fez banquetes em nome do rei e em nome de Shimazu, e segundo Kimura Takatsu, fez garantias para Shonei que ele e seus herdeiros continuariam a governar como reis de Shuzan e que Ryukyu continuaria a existir como um reino. Ele também assegurou que Shimazu deveria enviar o rei de volta imediatamente. Shimazu até enviaria o rei de volta, mas antes ele precisaria assinar um tratado desigual garantindo diversos direitos a Satsuma, como a limitação na liberdade de ação de Ryukyu sobre seu próprio comércio, controle das relações internacionais do reino, liberdade de navegação, regulamentos internos, além de um sistema de tributos anuais pagos a Satsuma e a manutenção da ordem no reino relegada aos nipônicos. Na prática, isso tornaria Ryukyu um vassalo de Satsuma. Claro que, na teoria, eles ainda eram um vassalo de Ming, mas, como a gente muito sabe aqui no Brasil, nem sempre a teoria bate a prática. Além desses termos draconianos, o rei e seus oficiais foram obrigados a jurar um juramento de lealdade perpétua a Satsuma e ceder as ilhas Omami. Sob ameaça, o rei e todos os seus oficiais não tiveram alternativa senão assinar. No entanto, segundo o Esato Takahashi, isso aconteceu com exceção de uma pessoa, Jana Ueketa Rizan, um dos membros do Sanshikan. Ela se negou a assinar o que seria o fim do seu país como uma nação soberana e ferozmente condenou o banditismo e a guerra de agressão ilegal e imoral empreendida por Satsuma. Por causa disso, em 19 de setembro, próximo ao pôr do sol, Jana Ueketa Rizan foi decapitada em Kagoshima. No dia 15 de dezembro de 1611, o rei Shonei e seus nobres foram libertados e puderam retornar para casa. A situação a qual Ryukyu foi submetida talvez tenha sido uma das mais bizarras da história. Um país que na prática era vassalo de 2 suzeranos. E não bastasse isso, um deles tentava ativamente fazer um teatrinho para que o outro não soubesse do seu domínio. Ainda mais que, depois que os King de Manchu tomaram o controle do Mandato Celestial, a situação ficou ainda mais patética, pois com seu olhar cada vez mais umbiguista, eles acreditavam que até mesmo o Shogunato era seu vassalo e lhe prestavam homenagens. Embora isso também tenha sido um embuste elaborado por Tokugawa para continuar o lucrativo comércio e a dominância sobre Ryukyu. Então, gente, foi isso. Esse foi uma série sobre a conquista de Ryukyu. Terminamos agora essa sessão sobre Okinawa. E eu vi que nos comentários muita gente se interessa pela Guerra do Ópio e pela Coreia. Embora eu tenha mais referências sobre o primeiro assunto, eu devo dizer que eu conheço muito pouco do segundo. Então, eu ainda tenho que procurar estudar e comprar uns livros sobre o tema. Mas, de resto, se vocês gostaram, curtam, compartilhem no grupo de Zap. Se tiverem dúvidas, sugestões, coloquem aí nos comentários, mandem um salve e tchau!